Bom dia, gente. Obrigada, Luciano, todos vocês pelo convite. É bem gostoso estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando no vídeo e achei tão próprio, quando a gente pensa em autoaceitação, pensar nesse incredible gift que a gente está nessa existência, né? Nós termos sido criados e esse trabalho que a gente, quanto espírito, vem se desenvolvendo. E essa jornada tão grande que é sairmos de todas essas fases, mineral, vegetal, animal, e ganharmos a consciência. Então, tem horas que às vezes a gente faz lá o atendimento fraterno e as pessoas falam, eu não sei, eu ainda sou tão pequeno. E eu sempre repito para as pessoas que a gente tenha muita noção do quanto nós já avançamos como seres, né? O quanto essa fagulha divina que foi implementada em nós, na nossa criação, através de Deus, o quanto nós já somos capazes de brilhar. Então eu acho que a proposta da ideia da autoaceitação é justamente para que a gente consiga perceber esse incredible gift que o filme estava dizendo, que somos nós, né? Então a nossa jornada. Então, para a gente falar um pouquinho dessa autoaceitação, eu trouxe a ideia da gente pensar um pouco sobre essa expectativa atual, né? Os desafios nos dias atuais é atender tantas expectativas. Então a gente está na era a gente tem que ser bonito, né? A gente não pode ter rugas, a gente não pode envelhecer, a gente tem que estar com o corpo de 50 parecendo 20, né? Então nós estamos nesse momento, nós temos que ser bem-sucedidos, nós temos que falar várias línguas. Então existe um grande enaltecimento para o desenvolvimento externo das pessoas, né? Esquecendo às vezes que na verdade a prisão que a gente se coloca externamente dificulta o desenvolvimento do próprio espírito. Então hoje a gente se vê numa condição que a gente precisa ser aceito socialmente. Então, muitas vezes, as exigências sociais fazem com que a gente tenha muita dificuldade de sermos nós mesmos. Porque muitas vezes nós acabamos aparentando, tentando aparentar ser o que o outro gostaria que nós fôssemos. E com isso, nós vamos perdendo, nós vamos nos distanciando da realidade de quem somos nós. E ficamos, muitas vezes, navegando com essa dificuldade de nos autoaceitar, porque nós não nos vemos encaixados ao que a sociedade espera de nós. Então, a gente vai criando fantasias do que significa ser bem-sucedido, do que significa ter um cargo, uma promoção, ou um PhD, e muitas vezes nós nos distanciamos da simplicidade do investimento do espírito. Então a autoaceitação é um desafio para o ser humano, porque é como se fosse assim, a gente foi criado de uma forma simples e ignorante, como nos traz o Livro dos Espíritos, mas com toda uma potencialidade para que nós nos tornemos puros. Então essa potencialidade de pureza está dentro de nós. O que nós estamos fazendo é um processo que a gente poderia metaforicamente chamar de lapidação. Nós estamos diariamente nos lapidando para chegarmos a uma condição de cada vez mais nos assemelharmos com o divino, com Deus, que é o Criador, né? Então, normalmente nós buscamos, para sermos aceitos, viver esses papéis na sociedade que vai qualificando como é mais adequado para a gente viver. E isso a gente vai percebendo que a gente vai se distanciando cada vez mais dessa expressão da nossa essência. Então, quando a gente fala de autoaceitação, a gente está falando de individualidade. A gente está falando de sermos um espírito único, que não tem cópia, que não tem outro igual e que dificilmente nós vamos poder nos comportar igual ao outro à medida que nós somos únicos. Então é entendermos a aceitação. Eu diria que o primeiro princípio é a gente entender que nós somos únicos. A hora que a gente começa a entender que Deus nos criou únicos, né? Nós somos seres sem cópias, até temos semelhanças.
fisicamente ou gostamos de coisas parecidas, mas cada um tem uma trajetória de experiências que não tem como comparar com a trajetória do outro. Então a gente vai, às vezes, tendo uma tendência de nos esconder de nós mesmos esses sentimentos e comportamentos que a gente não acha adequado. Então muitas vezes a gente sente certas coisas, mas a gente não sente que é adequado ser daquela forma porque a sociedade não nos aceita. Então a gente vai vendo o que hoje? Hoje a gente está tendo que ultrapassar uma série de preconceitos raciais, sexuais, uma série de situações que a sociedade ainda tem dificuldade de acolher, e com isso, muitas vezes, nós não podemos nos mostrar quem somos quando sentimos que a sociedade não nos vai aceitar. Né? Muitas vezes a gente vive num bairro onde todo mundo tem um carro novo. É um exemplo muito simples. Mas às vezes a gente não se sente confortável porque o nosso carro não é novo. Então a gente fica numa ânsia de comprar um carro novo para a gente se sentir adequado ao bairro que a gente mora, sendo que a gente às vezes vai ter que trabalhar o triplo para poder pagar aquele carro. Então é desnecessário aquele termo de nos sentirmos adequado, mas muitas vezes a gente acaba se sentindo adequado para que a gente possa ser aceito e amado por aquela sociedade. Então é muito importante que a gente comece a separar o que somos nós e o que é a sociedade. Então acho que essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo, ele vai contribuir fazendo com que a gente entenda que nós, acima de qualquer título, bairro, lugar que a gente nasceu, nós somos um espírito imortal. Então, a hora que a gente entende no Evangelho que a mensagem é que nós somos um espírito imortal, a gente começa a perceber que todas as formas que a gente se expressa aqui na Terra, tudo que a gente tem, a forma como a gente vive, são apenas possibilidades para que a gente adquira experiência para o espírito se desenvolver. Então nada disso é importante. Então a gente vai percebendo que ser um espírito imortal nos diferencia muito bem de estar homem. Nós não somos homens, nós estamos homem, nós estamos mulher, porque o espírito não tem sexo, né? Nós estamos pai e mãe nessa encarnação, alguns nem estão. Né? Alguns passam por essa encarnação e não vivem nesta encarnação a experiência de serem pai ou mãe. Acontece, viver em outra, vão viver numa próxima, mas nessa encarnação não fazem. Nós estamos, médico, engenheiro, professor, técnico de contabilidade, ginasta, personal trainer, qualquer coisa, nós estamos. Porque nós não somos isso, isso é um aprendizado que a gente vai ter nesta encarnação, é o tipo de profissão que nós nos sentimos envolvidos de alguma forma. Alguns se envolvem porque a família gostaria, a gente nem escolhe, né? Muitas vezes nós escolhemos ser médico porque ganha muito dinheiro, a gente nem se sente na vocação. A gente escolhe ser professor porque os pais foram. Então os pais incentivam muito para que a gente também dê continuidade, né? Ou às vezes a gente escolhe uma profissão porque a gente realmente se identifica nela. Mas na verdade nós não somos essa profissão. Nós estamos momentaneamente. Por quê? Porque em outra encarnação, claro, a gente vem de outras experiências e vamos para outras. Então talvez na próxima encarnação a gente pode exercer essa mesma profissão, ou talvez não. Então isso a gente começa a perceber o quê? Que a visão da imortalidade nos dá uma dimensão de transitoriedade. Tudo é transitório. O que não é transitório? A imortalidade do espírito. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, nós somos, queremos ser americanos porque estamos aqui, ou somos brasileiros. Não, nós estamos, isso é momentâneo. Talvez numa outra encarnação vou nascer em outro continente. Eu estou pobre, eu estou rico. Nós sabemos através do Evangelho que estar rico ou pobre é uma experiência que todos nós vamos passar. Em algum momento a gente já foi rico ou já foi pobre e nós vamos viver a experiência, vamos dizer, o desafio de estarmos ricos. E como é que nós vamos usar os recursos financeiros a favor do próximo, a favor do nosso desenvolvimento, né? Ou então, nós nascemos numa situação não muito privilegiada que vai fazer com que a gente se esforce
tendo que lutar para que a gente possa se alimentar, lutar pela vida cotidiana. Então, as circunstâncias às quais a gente está são o tipo de circunstâncias que vão nos favorecer a crescer como espíritos. Então, quando a gente começa a entender que todo o princípio básico que o Espiritismo traz é a imortalidade do espírito e que tudo é transitório, a gente começa a se desapegar das coisas. Então, já não é mais tão importante certas coisas. O estudo é importante, claro, muito importante, porque através da intelectualidade eu amplio a minha consciência de entendimento para que eu possa avançar. O título é importante? Sim, eu vou ter um emprego, mas o reconhecimento de quem eu sou não é importante pelo título que eu adquiro, e sim pela energia que eu transmito ao outro. O outro não vai gostar de mim porque eu sou uma pessoa importante, o outro vai gostar porque ele se sente bem do meu lado. Ele sente a minha amizade, ele sente a minha vibração, ele sente o quanto eu quero bem, e o embasamento das relações são essas. O network, que a gente chama aqui em inglês, ele está embasado no que nós, na teia que nós vamos nos emaranhando com o outro, afetiva. Então a gente vai percebendo que quando a gente desencarnar, tudo isso aqui vai ficar para trás. A única coisa que a gente vai levar é nós mesmos. E o que mais? As relações que nós construímos. Então, o que nós vamos levar de efetivo para o mundo espiritual são os amores, as relações afetivas, os investimentos, o nosso aprendizado, tudo que nós conseguimos aprender nessa encarnação. Então, eu acho muito importante a gente entender essa transitoriedade que o Evangelho tem como objetivo nos passar, para que a gente aprenda o desapego. O desapego, ele nasce dessa consciência da transitoriedade do espírito. A palestra não é monólogo. É super gostoso se vocês tiverem vontade de participar, né? A gente dividindo alguma experiência de vocês e nós vamos trocando, porque aí todos nós aprendemos juntos, não é verdade? Então o Espiritismo, ele vai te ajudar a aceitar a sua totalidade. Porque às vezes a gente tem uma tendência do quê? A gente aceita o lado que a gente já elaborou, o lado bom. Então a gente aceita que, por exemplo, a gente faz um bolo super bem, aí todo mundo elogia, esse lado a gente aceita. Mas o lado que a gente às vezes ainda falha, porque a gente é egoísta, ou porque a gente é crítico, ou porque a gente é genioso, esse lado da gente a gente não aceita bem. A gente tem uma tendência de aceitar aquilo que nós julgamos que é bom. A outra parte que a gente ainda não elaborou, não lapidou com tanta a gente nega. Então, quando o outro fala que a gente é egoísta, assim, eu não sou egoísta, né? Imagina, nada a ver, né? Às vezes lá a gente tem um grupo de acolhimento e a gente fala sobre ter ciúmes, aí tem gente que fala assim, eu não sei, não sinto ciúmes, nunca senti ciúmes. Aí eu fico pensando, meu Deus, que planeta esse espírito está morando, porque quem de nós já não sentiu ciúmes em algum momento, de alguma coisa? Porque é um processo natural. Uns sentem pouquinho, sentem muito. São processos que fazem parte. Então, eu acho que para a gente se autoaceitar, junto com a imortalidade e a transitoriedade, é a gente aceitar o estágio que a gente se encontra nesse processo de evolução. Então, se a gente fosse imaginar que na era humana, depois que a gente ganhou a consciência, que agora a gente tem capacidade de julgar, de entender, de elaborar, porque a gente tem a consciência, saímos da fase animal, nesse espaço aqui de tempo, tem uma trajetória. A trajetória vai demorar um tempo, que nós não sabemos exatamente quanto tempo é. Mas nós temos certeza de uma coisa. O Livro dos Espíritos diz, todos nós nos purificaremos. Então, quer dizer, todos nós nos elevaremos. Todos nós entenderemos e passaremos a aplicar essas leis divinas, essa essência que nos foi empregada da perfeição. Tudo é uma questão de investimento e tempo. Então, isso eu acho que é um grande acalento para que a gente se aceite. Todos nós vamos ser impulsionados bem. Então, todos nós, devagar, vamos trabalhando e chegando a condições cada vez melhores de consciência. A questão é
nós vamos ter amorosidade para nos acolhermos nesta trajetória, ou a gente só vai se acolher quando a gente achar que a gente está bom? Então, eu acho que nós temos que nos acolher em todas as fases, como a gente faz com o filho. O que a gente faz com o filho? Ele é pequeno, não sabe segurar na colher, então o que a gente faz? A gente, filho, segura, não, aí ele derrama tudo, né? Aí, não, filho, é assim, você vai com paciência, não, você pega assim, não põe o dedo na tomada, não, assim que senta, você ajuda ele a andar, ele vai meio que, né, se desequilibrando, coisa e tal, até que chega um momento ele vai andar, ele vai saber segurar na colher. Por quê? Porque você vislumbra como pai e mãe que esse filho precisa de um tempo e que nesse tempo ele vai acabar se desenvolvendo, de alguma forma ele vai, né? Porque você está ali para fazer esse papel. Então eu penso que nós somos essas crianças e que Deus tem tempo e Ele acredita, tá tudo bem, eles vão conseguir, mas nós precisamos de um tempo para treinar. Agora, quanto mais a gente entender essa ideia transitória, mais a gente vai perceber que o investimento sendo diário, a gente vai chegar lá. Só que quanto mais a gente entender isso, mais fica fácil de eu fazer isso comigo mesmo. Então a gente vai entendendo essa transitoriedade e ao interiorizarmos que somos espíritos imortais, nós podemos entender que não somos o papel que desempenhamos atualmente nessa encarnação. Então a gente vai se desprendendo dessas ideias materiais que são complexas, porque a gente mesmo acaba se rotulando, né? Por exemplo, nós adquirimos uma profissão e a gente acaba incorporando essa profissão como realidade. Então fica difícil, você é um juiz, então você incorpora que você é um juiz, e às vezes você é um juiz em casa, com os amigos, você é um juiz em qualquer coisa, ou qualquer profissão que a gente exerça, esquecendo às vezes que a gente é mais do que todas essas coisas que a gente exerce, nos enxergando de uma forma mais ampla. Eu costumo dizer assim, a gente pode olhar para a vida assim, ou a gente pode olhar assim. Quando a gente olha assim, de cima, a gente tem uma perspectiva maior sobre o problema, né? Porque quando a gente só olha para o problema, o que a gente vê? Não vejo solução. Não tem solução. Eu não tenho como sair dessa. A gente até fala isso, eu não tenho como sair dessa. Eu não vejo para onde, eu não vejo como. E às vezes até os amigos, as outras pessoas que estão vendo de uma forma mais ampla, falam, não, veja, é possível, olha, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas você que está emocionalmente envolvida com aquela dificuldade de uma relação, de uma separação, de uma perda de emprego, de uma circunstância, você não vê saída, porque parece que não tem saída. Se nós passarmos a nos olharmos interiorizando que somos imortais, nós vamos nos ver assim, com uma perspectiva mais ampla e pensar, bom, todas as dificuldades que vão se apresentando para a gente nessa encarnação é para que a gente se desenvolva. Então, esse problema que parece que não tem solução é mais um desafio que com certeza eu vou estar me lapidando e aprendendo a cada vez mais resolver de uma forma tranquila. Então, às vezes, a gente vai tentar resolver, não é bem sucedido e as coisas complicam mais. Aí, às vezes, a gente se sai melhor. Então, nessas tentativas e soluções, repetidas vezes, vão fazendo que, em algum momento, a gente entenda que todo o processo que a gente vive de dificuldade, ele existe para que a gente possa se desafiar a ser melhor. Né? A ser melhor no sentido de ter uma visão mais ampla sobre as questões. Então, para que a gente se desprenda um pouco do sofrimento, porque muitas vezes nós nos vemos numa condição que o sofrimento, ele parece punitivo, né? Puxa vida, eu estou vivendo isso porque eu devo ter feito muita coisa ruim. O espírita tem mania de falar isso, né? Eu estou vivendo com essa pessoa porque eu estou pagando os pecados, né? E, poxa, mas quando a gente, como espírita, se prende na ideia que a gente está pagando os pecados, automaticamente a gente tem que remeter a um Deus punitivo. Esse não é o Deus do Evangelho. O Deus que Jesus veio apresentar há 2000 anos atrás é um Deus misericordioso. Então, peraí, se meu Deus é misericordioso, eu nada estou pagando. O que eu estou fazendo é vivendo experiências que estão cada vez mais me conectando ao divino, cada vez mais me conectando a essa essência que Deus me criou. Então, cada vez mais eu estou me potencializando
para que a minha luz resplandeça. Opa, então eu já não vou mais olhar isso, né? Não vou mais olhar com esse olhar. Então, às vezes, quando alguém brinca, eu falo, o seu Deus faz isso com você? O meu não faz. Então, é como eu encaro, como eu vou encarar essa circunstância que vai fazer com que eu a viva. Então, continuando, a autoaceitação é um convite ao contato com essa essência divina. Então, a gente se aceitar é entender que dentro de nós tem todos os potenciais para que a gente viva uma felicidade plena, que é o que a gente busca. Né? A felicidade não é dessa vida. Sim, a felicidade não é aqui encarnada no material, a felicidade completa. Mas espera aí, a felicidade dentro da possibilidade que eu tenho de ser feliz é essa aqui, essa é a minha realidade hoje. Então, hoje, a gente vai construindo uma harmonia, uma felicidade, um ritmo, um estilo de vida que vai proporcionar que o bem-estar aconteça. Mas esse bem-estar não é o ápice do que eu sou capaz. Claro que não. Né? Porque a gente sabe, à medida que a gente vai lendo os livros e vai entendendo a iluminação, nós vamos percebendo a grandiosidade que significa a essência divina. Eu até diria assim, a gente percebe a grandiosidade, mas não sente ela ainda. A gente só percebe, porque você vai lendo, a gente vai estudando os livros de André Luiz, as obras complementares, vai lendo Kardec, e a gente vai percebendo o quanto é fantástico toda essa criação do universo, da essência de Deus, como tudo isso é perfeito, a gente percebe, só que a gente ainda não consegue sentir, porque nós ainda não chegamos lá. Mas eu acho que a perspectiva, né, a autoaceitação é um convite para que a gente se perceba como um ser criado por, que gravita nesse orbe de Deus. Né? Então nós temos uma função. A nossa função é nos potencializar para essa essência que está dentro de nós, fazendo com que isso se ilumine e venha para fora e a gente possa contaminar o mundo com essa iluminação, né? Então, no Evangelho, na parte Lei de Amor, está lá, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Então, quer dizer, a gente deve ter uma perspectiva que amanhã a vida vai ser melhor, baseado no que a gente for construir hoje. Então, hoje é o resultado do ontem. Então, se hoje não está bom, é porque a semente ontem não foi regada. Então, tendo essa colheita mais sequinha, os frutos não estão tão maduros, porque a gente não regou. Então, se a gente tem uma perspectiva de que a gente tenha um futuro melhor do que é hoje, a gente tem que hoje regar essa semente. Né? Hoje a gente tem que criar instrumentos e nos potencializarmos para que a vida da gente possa amanhã ser melhor. Senão a gente está sempre em busca de uma coisa, de uma frustração do que não acontece. Né? Quando a gente passa de uma forma inconsciente na encarnação, a gente só vai vivendo, a gente acorda, vai fazendo o que é possível e vai vivendo o resultado daquilo que a gente vai escolhendo de uma forma meio inconsciente. Mas quando a gente entra em contato com a imortalidade do espírito, quando a gente entra em contato com as experiências que a gente vai viver aqui, que isso vai fazer a gente crescer, a gente começa a perceber que, peraí, se eu passar uma encarnação totalmente consciente, entendendo que eu tenho que ajudar nesse processo de desenvolvimento como espírito, aí tudo é diferente. Porque aí eu começo a cuidar da minha plantinha. Né? E não é isso que a gente faz? Quando você compra um vasinho novo, você planta uma coisinha lá dentro, você vai lá, rega, dá uma mexidinha na terra, deixa eu mudar a posição pro sol, você dá aquela mudadinha, não tira, é muito sol, tá queimando a folha, né? Aí vem, você dá uma podada, porque os galhos estão indo para lugares errados, assim, muito grande, você dá uma podada, até que chega uma hora, nossa, flor, fruto, fantástico, né? Então esse acompanhamento é um acompanhamento consciente, que até então, talvez a gente não tivesse consciência, mas que o Espiritismo traz isso. Né? Kardec facilita, através da codificação, que a gente entenda que isso é um investimento. Né? Nós somos um espírito. Então, quando entramos em contato com a nossa própria intimidade, com o nosso âmago, com o ser imortal que existe em nós, nós realmente vamos entender essa grande proposta. Eu estava até dizendo ali no caminho que ontem eu assisti um documentário e que eu até pensei nisso, assim, que interessante. Eu vi um comentário assim, sobre Hollywood, como os artistas, né,
como a importância do físico, do externo, é fatídico para essas pessoas que estão na mídia. Então, como elas tomam hormônio, testosterona, elas tomam esteroides, elas tomam medicação, elas fazem plástica. Então, eles foram mostrando coisas que eu desconhecia, tratamentos que eu completamente desconhecia. Existem tratamentos para você mudar a cor do seu olho. Cirurgia muito perigosa, o médico até que fez esse comentário, mas tem pessoas que submetem para o olho ficar azul. Então é um tratamento que faz para mudar a pigmentação do olho. Então ele diz, olha, é um risco enorme da pessoa perder a vista, coisa e tal. Mas o excesso da vaidade e da beleza e da cultura ao externo, ele é muito grande. E aí eles vão mostrando, claro, depois da pessoa tomar tanto comprimido para emagrecer, tanto comprimido para dormir, tanto esteroides, né, para criar músculos, porque os esteroides vão criando os corpos, né, vão ficando mais musculosos, coisa e tal. As pessoas vão se viciando, automaticamente elas se deprimem, elas ficam doentes e muitas vezes elas vivem uma vida infeliz. Então eu fiquei pensando ontem, né, o que falta aí nessa reportagem, né? Então no final da reportagem eles mostraram assim uns 4 artistas, Oprah e mais uns 3 ou 4, que estão buscando a meditação, tentando encontrar a virtual, né, como uma nova cultura dentro disso, para que as pessoas não fiquem apenas se empregando ao corpo, porque o corpo com o tempo vai deteriorando e aí o que sobra? Sobra o suicídio, a depressão, porque não sobra nada. A hora que você não é mais bonito, aí você não é mais convidado, não tem mais filme para você fazer, você não aparece mais na mídia e você vai sofrer. Então eu fiquei pensando, como nós, que de alguma forma chegou para nós a questão do espiritismo, da imortalidade do espírito, como para nós isso realmente é consolador, como realmente o evangelho é consolador. Porque quando você coloca a imortalidade do espírito dentro de uma história, de uma entrevista dessa, acabou os problemas. Você fala, opa, eu sou muito mais do que a aparência. A aparência é importante, claro, mas ela tem um nível de importância muito pequeno em relação ao meu todo. Então eu não vou precisar fazer parte desse grupo que vai sofrer por causa disso. Eu vou entender meu envelhecimento. Eu vou entender que faz parte eu viver a fase infantil, a fase da puberdade, a fase adulta e a fase da velhice. A velhice é algo importante para que a gente se desenvolva. Por isso que a vida física, para nós que hoje somos humanos, ela é importante, ela é feita em fases. Né? Nós vivemos essas fases. E o bonito não é a gente pular, porque quando a gente está adolescente, o que a gente tenta fazer? Pular essa fase, a gente quer ser adulto, porque a gente quer entrar, a gente quer ter liberdade, a gente quer dirigir, a gente quer viajar, a gente quer ser independente. Então nós temos uma tendência, às vezes, da puberdade tentar dar uma pulada para a fase adulta. Quando a gente chega na fase adulta, a gente quer negar desesperadamente a velhice. Que a gente quer se manter, né, assim, mais jovem e não quer de jeito nenhum chegar. E a grande beleza é a gente aceitar que todas essas fases vão trazer algo para nós. Nós vamos aprender em todas essas fases. Né? Talvez na fase mais madura, na fase sênior, a gente vai investir mais na espiritualidade, entender essa conexão com o maior, né? Já vai ter criado seus filhos, então a gente vai estar em outro momento e a gente vai tentando negar a própria natureza. Então acho que a gente entender essa questão do ser imortal faz com que a gente comece a aceitar o processo da vida. Não é só nos autoaceitar, porque nos autoaceitar está implícito em relação ao processo também. Faz com que a gente comece a entender esse processo. E como esse processo trabalha a nosso favor. Só que a gente, enquanto nega, não está usufruindo desse favorável para nós. Então, que é muito interessante que a gente comece a entrar, né? Poxa, legal, agora eu cheguei. Nossa, tem 50, que legal. Tem gente que não tem nem coragem de contar a idade. Né? Fica escondendo, muda a idade, né? Porque que bonito você ter 70 anos, você tá bem, cabeça boa, né? Você tá ativo, fazendo coisas que fazem diferença para o mundo, né? Ensinando aquilo que seus 70
de experiência te trouxe, né? A sua maturidade, as coisas bonitas que você fez na vida. Então, eu acho que esse é um dos pontos. A gente precisa começar a entrar nesse processo de entender, de compartilhar com Deus esse movimento. Porque todo esse movimento foi feito de uma forma para que a gente chegue a nos iluminarmos. Então, aceitando assim que cada um de nós é uma pessoa única e que tem um trabalho único para fazer na Terra. Que eu acho que esse é um outro ponto importante. Às vezes, a gente fica preso que o outro faz e a gente quer fazer igual o outro porque o outro ganha muito dinheiro no que ele faz, porque o outro brilha bastante no que ele faz. E aí a gente entra num processo de, como a gente talvez não faça tão bem como o outro tal coisa, a gente entra num processo de nos sentirmos inferiores. Então, se a gente pensar que nós somos únicos e temos uma missão única, ninguém vem com a nossa missão. E nem nós estamos na missão de ninguém. Cada um está na sua missão. Na missão no sentido que é importante para si próprio, trabalhando as interligações, né, o tipo de afeto que eu fiz, os tipos de desafetos que eu fiz. Porque os desafetos estão aí dentro de casa, a gente sabe disso. Né? Muitas vezes estão na nossa família. Então, a reconstrução do relacionamento com certos desafetos do passado. Então, quando nós percebemos o trabalho que nós vamos escolher e a forma como nós vamos nos apresentar na sociedade, é a forma que vai nos favorecer a crescer. O trabalho que o outro faz é ótimo para ele. Claramente seja bom para mim. Então, quando eu começo a entender que eu tenho a minha missão, eu não estou mais preocupada em me comparar com a missão do próximo. Que a minha é mais, que a minha é menos, que é menos importante, que aparece mais, que é melhor, que é pior. Não existe mais isso. Não existe mais termos de comparação quando eu entendo que a minha missão é única. Então, eliminando assim qualquer possibilidade de comparações, pois sempre vai existir alguém mais bonito. Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor. Sempre vai ter alguém que vai fazer de uma forma mais inteligente, mais clara, sempre. Eu estava dizendo, eu dei essa palestra numa outra casa irmã, e eu estava dizendo isso a eles, que quando me convidaram a primeira vez para fazer palestra, eu pensei, puxa, o que é que eu tenho para dizer para as pessoas, né? Eu nunca fiz palestra, não sei se eu tenho alguma coisa para dividir, assim, não fazia palestra, não estava muito nos meus planos fazer palestra, fui meio pega de surpresa, né, por alguns amigos ousados. Aí eu falei, bom, mas também, se eu quiser um dia fazer palestra, por exemplo, vamos dizer que na outra vida eu gostaria muito de ser palestrante, eu tenho que começar nessa, né? Porque eu preciso começar em algum momento para poder depois lá na frente, com a experiência que eu for adquirindo, eu realmente tentar fazer isso bem. Então eu tenho que começar, não tem outra alternativa. E se a vida me apresenta pessoas que acreditam que isso fosse bom para mim, então peraí, talvez eles até estão vendo alguma coisa que isso possa ser bom para mim e eu não estou percebendo. Talvez por medo, talvez por zona de conforto, talvez eu vou me expor e eu posso me sentir mal com as críticas. Uma série de coisas que pode vir atrás de quando a gente se expõe. Mas peraí, talvez eu tenha que confiar na vida. Se esse convite está vindo, né? Às vezes a gente chama uma pessoa e fala assim, poxa, faz o curso de passe para você dar passe. E a pessoa, não, eu não sei se estou preparada para dar passe. Sim, claro que não. Então, mas você vai fazer o curso de passe, você vai dar passe, você vai ficar preparada. Você acha? Sim. Como é que a gente fica bom numa coisa? Quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente pratica, aí com um tempo, que eu não sei quanto tempo é esse tempo, porque é individual, uma hora a gente começa a fazer aquilo devagar e vai crescendo naquilo. Então, acho que esse é o ponto. O ponto é, todos os convites que a vida nos faz, nós precisamos analisá-los, porque vai sempre ter alguma coisa que vai fazer a gente se desenvolver. Então, se a proposta e às vezes, a forma como o convite vem é através de um amigo. Às vezes é através de uma palestra que você assiste. Aí você fala, nossa, pensei nisso aí. Eu tenho muita vontade de escrever e ensaiei umas coisas assim que eu escrevi. Daí eu lia, meu Deus, acho que não tem condição, né? Aí meu marido leu, eu disse, não tem condição para ler. Aí eu conversei com um amigo, meu amigo falou assim, você gosta de escrever? Eu falei, eu gosto. Aí ele falou assim, como é que na outra vida você vai ser boa? Você acha que Chico foi bom como?
Porque ele deve estar escrevendo um tempão. Então, uma hora dessa, você pode escrever alguma coisa que seja interessante, mas você tem que ir treinando. Lembra da história de Emmanuel? Chico treinou 10 anos, daí Emmanuel falou assim, bom, agora nós vamos começar, né, Chico? Aí Chico disse, não, então vamos pegar tudo isso. Ele, não, joga tudo fora. Foi treino, joga fora esses 10 anos. Aí Chico, o quê? Eu teria, Ave Maria, eu teria pipocado. Como jogar tudo isso fora? Não, joga tudo isso fora que você quer. Treino, acredita em mim, é treino. Né? Emmanuel deve ter sido enfático, é treino. E daqui pra frente a gente vai começar porque você treinou. Daí eu fiquei pensando, é verdade. Como é que, se Jesus disse no Evangelho que a gente pode ser igual a Ele, curar como Ele, pode ser muito mais, é porque está tudo no universo para nós, para todos. Tudo é uma questão de investimento, do desejo. Começa um dia, e esse dia, um atrás do outro, eu investindo todo dia, uma hora eu vou chegar em algum lugar. É isso que Jesus está falando para a gente no Evangelho. Vocês vão chegar em algum lugar, mas vocês têm que investir. Então eu fico, puxa, é verdade. Então eu penso que a motivação de nos aceitarmos está coligado nesse desejo da gente chegar em algum lugar. Esse desejo que vem de dentro, que nos move. Não interessa se vem 2 pessoas na reunião, mas eu quero vir na reunião. E de repente tem 200 mil nados. Não interessa se o que eu vou fazer todo mundo vai gostar, mas eu tenho que gostar. Às vezes as pessoas perguntam, como é que foi lá a palestra? Eu falei, não sei, tem que inventar para eles. Eu gostei, foi legal. Mas vocês têm que inventar para eles lá as críticas. Mas eu gostei, por quê? Porque eu fui lá e do fundo do meu coração saiu alguma coisa. I don't know se podia ser melhor, sempre podia ser melhor. Quando a gente volta para trás e olha o filme, eu podia ter tido essa ideia. Mas da próxima vez você põe essa ideia lá. Então acho que esse é o ponto. A gente sempre entender que a nossa base é divina. Divina. Né? Deus nos fez divino. Então, se a nossa base é divina, está dentro de nós Deus. Né? Ele implementou em nós. Ele pegou um pedacinho dele lá e pôs dentro de nós. Então, caramba, nós somos divinos. Por que a gente não assume isso? Simples e prático. Isso não é ego, não. Isso é aceitação da nossa essência. Então, se eu sou divino, tudo que eu tenho que fazer... Só que ele não falou assim, olha, não faz nada, você é divino. Não, eu vou dar instrumentos. Agora vocês vão lá, faz parte da nossa trajetória conquistar essa lapidação, trazer essa luz. Então, vocês vão lá e façam. Então, para mim, eu penso, o Evangelho caiu assim. Eu sou um ser imortal que foi implementada em mim uma semente divina e que o meu trabalho é fazer essa luz vir para fora. Então, esse é o ponto. Partindo desse ponto, como é que eu não vou me aceitar se eu sou divina? Por que eu não vou me aceitar? Todos nós somos divinos, né? Então, quando eu penso em comparação, a gente poderia pensar o quê? Em vez de eu me comparar com o outro, eu acho que é muito saudável a gente se comparar com a gente mesmo. Então, ao invés de eu falar assim, o outro faz bem melhor que eu. Não. Como é que eu fazia há 5 anos? Era terrível. Agora é muito melhor. Eu dirijo melhor, eu cozinho melhor, eu me relaciono melhor, eu entendo melhor, eu tenho mais paciência, qualquer que seja o desafio. Eu era mais egoísta, eu era mais inflexível, agora eu sou um pouco mais flexível, um pouco mais, não é que eu sou um montão, eu sou um pouquinho mais flexível do que eu era inflexível. Então, nossa, como eu mudei, como eu estou andando. Tem um monte de coisa ainda para ser feito, mas eu posso focar em tudo que não foi feito, ou eu posso focar no que foi feito. Então, quando a gente foca no que a gente já conquistou, é um grande estímulo para a gente continuar conquistando. Quando a gente foca no que a gente foi capaz de conquistar, o que a gente se sente? Para baixo. Ainda não cheguei lá. De novo. Estou fazendo outra vez. Outra vez eu não tive paciência, outra vez eu não entendi, outra vez eu não consegui, outra vez eu não tive capacidade. E a gente se põe para baixo. Isso aí, gente, a gente já sabe. A gente já sabe que tem um monte de coisa que a gente não sabe. Esquisito, né? Mas deu para entender, né? A gente já sabe que tem um monte de coisa que a gente não sabe. Mas o grande gostoso dessa história é tudo que nós estamos já conseguindo fazer. Então, acho que esse é o foco. E se eu hoje conseguir olhar para trás e ver várias coisas que eu caminhei, então, se eu continuar nesse ritmo, amanhã vai ser muito melhor.
Olha como a gente faz hoje, né? A gente vê o computador e a gente não tinha a menor noção. Aí a gente ficou catando milho um tempão lá, né? É difícil. Teve gente que negou. Não, eu não sou dessa era, eu não vou. Imagina, quem não tem e-mail hoje não tem identidade. Ah, não é? Quem não tem Facebook, você até olha assim e fala assim, você não tem Facebook? Que planeta você mora, né? Você não tem, né? Aí alguns amigos falam, eu não sabia que era aniversário de fulano. Claro, você não tem Facebook. Porque todo mundo que tem Facebook sabe aniversário de todo mundo. Então, assim, ficou implícito, né? Não tem celular, imagina, uma brincadeira. Então, com o tempo, a gente foi entendendo o quê? A primeira fase foi difícil. Mas quando a gente entrou na era digital, olha hoje. Todo mundo sabe mandar e-mail, usa telefone, usa iPad, usa mini... Tudo, né? E a gente vai, e depois de um certo ritmo, o entendimento fica muito mais rápido, fácil. Então a gente percebe que, à medida que a gente deseja, esse entendimento, essa empolgação fica mais fácil. Então, quando a gente está com vontade, essa empolgação, ela é contagiante. E melhor do que isso, a gente atrai amigos que também sentem essa empolgação. Então, um empurra o outro. Para mim é o nome do centro espírita. O que é o centro espírita? Uma agregação de um monte de gente que tem vontade de se desenvolver. E um empurra o outro quando o outro dá uma caída, né? O outro dá uma caída, você liga. O que acontece? Você não vê mais, porque não está aparecendo. Cadê? Né? Cadê você? E aí você fica assim, até meio comprometido com os amigos, porque, ai meu Deus, sei lá, né? Senão esse pessoal não me larga. E aí você volta, então esse estímulo, né? Não só o espiritismo, o centro, as igrejas, tudo, qualquer coisa. A família é um estímulo para que a gente cresça. Os pais ficam inteiros, vai, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que melhorar, etc. Então eu acho que o que nós precisamos é agarrar essa ideia, né? A hora que a gente agarra essa ideia da questão da imortalidade e nos aceitarmos, a gente vai vendo que uma coisa vai acontecendo sucessivamente em relação à outra, né? Então Emmanuel diz uma frase assim, fantástica, ele diz, Deus te criou sem cópias. Isso às vezes é difícil da gente entender, mas eu acho que é acalentador pensar isso. Porque a hora que eu penso que Deus não me criou com cópias, eu não preciso ser igual ao outro. Não preciso. Eu posso até querer. Né? Se as pessoas gostariam de ser tão bonita como, gostariam de fazer como, gostariam de ter a mente de fulano, que pensamento rápido, como ele é inteligente, mas eu não me sinto obrigada eu sou eu. Né? E nem quero ser igual a você. Então, quando nós nos comparamos, nós podemos o quê? Nos sentir inferiores e desmotivados a crescer. Então, não vou me comparar, né? Esses termos de comparação causam o quê? Ansiedade e infelicidade. Muitas vezes, porque quando a gente se compara, a gente fica achando que não chegou lá ainda. Né? Todo mundo já foi, eu não fui. Todo mundo já entendeu, eu não. Então, tem uma coisa errada comigo. É melhor, eu tenho um problema, meu QI é baixo. Né? E aí? O que representa o QI? Se o QI fosse a coisa mais importante, todo mundo que tem o QI alto é feliz. Não, a gente pode até imaginar que tem muita gente que tem o QI alto que, de repente, talvez conseguiu ganhar dinheiro, alguma coisa. Mas isso não representa felicidade, QI alto. Então, um monte de gente que tem QI alto é pirado, desestruturado, desequilibrado. Isso não quer dizer nada. QI não é representação de harmonia. Então, a busca é da harmonia e não do que a gente se potencializa nesse aspecto, né? Então, talvez esteja na hora da gente parar de nos importar com o que os outros pensam de nós, né? E reconhecer as nossas possibilidades e limitações e, sobretudo, não sermos dependentes da aceitação e aprovação do outro. Isso é complexo, né? Porque a gente precisa da aprovação. Você acha que esse vestido tá bom? O pessoal vai gostar? É próprio, né? Você acha que não ficou esquisito esse óculos, né? E essa cor de cabelo? E a gente está sempre ali esperando que o outro... Você gostou? Eu gostei, achei lindo. E a pessoa fica esperando que o outro diga que tá lindo. Porque se o outro disser, não sei, amanhã você muda. Você não usa mais, não põe mais. Mas e o que você pensa? Não conta nada? Mesmo que o pessoal ache que você é brega. E daí? O que é brega? Brega é algo que institucionalizou, que a maioria não gosta. E daí? Só porque a maioria não gosta é errado? Né? Tem um monte de música que muita gente acha que é brega. E que é muito gostoso de ouvir. Então, o que representa? Só que nós entramos nessa era coletiva e a gente vai se perdendo um pouco nela. Poxa, chegou a hora da gente assumir
as nossas condições, né? Então vamos assumir a missão da nossa vida e dar um passo de cada vez para a gente poder realizar isso todos os dias, né, em todos os momentos. Realizando que somos reconhecidos pela nossa iluminação e não pelos títulos, pelos diplomas, pelos modelos de bem-sucedido, pelo nível social ou aparência, né? Assumindo a nossa autenticidade de espírito. Que eu acho que quando a gente se apresenta, é isso que a gente devia apresentar. Né? E às vezes a gente vai se apresentar, quem é fulano? Fulano é aquele lá que mora nos Estados Unidos. A gente vai no Brasil, as pessoas apresentam a gente assim, né? A primeira coisa que não fala nosso nome. Quem é você? É minha amiga americana. Depois, mora na Flórida. Né? Depois, ela faz tal coisa. Depois, ela é casada com fulano. Todo mundo vem na frente antes da gente. Né? A filha de ciclano, é da família. Mora lá numa casa no canal, tem um barco, tudo vem na frente antes da pessoa. Quem é ela? Aí você vai, não, ela é a fulana. Caramba, né? Quem é ela? Ela é tudo isso aqui, ela é esse espírito, e tudo isso aí não vale nada. Porque isso aí, ela mora hoje no canal, amanhã ela não vai morar mais. Amanhã tá no mundo espiritual, não tem canal certo. Não tem barco, a gente tá navegando, volitando. Quem precisa de barco? Né? Barco a gente precisa aqui. Eu espero que a gente vai volitar e ficar. Ave Maria, para que barco? Vamos fazer isso. Essa é a locomoção que a gente tem que ter, né? E a gente está assim, engrandece a pessoa. E às vezes a gente se sente até importante porque é amigo de tudo isso aí. A gente fala tudo isso e fala assim, ele é meu amigo. Ele visita a minha casa, ele vai ficar na minha casa, ele faz isso comigo, ele hangout comigo, né? E aí eu me sinto importante de tabela, porque ele é o presidente, é o senador, é o qualquer coisa. Né? Não desmérito a pessoa que eu... Mas eu não posso ser importante pelo amigo que eu tenho. Eu tenho que ser importante pelo que eu conquistei para mim, o que eu tenho feito por mim, o que eu tenho me potencializado. Né? Esse é o ponto importante que eu devo me identificar, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente poderia pensar assim: vocês acham que nós somos espíritos imortais e aí a gente se encontra ainda? Nós somos imperfeitos ou nós estamos imperfeitos? Estamos, né? O que mais? Vocês acham que a gente está ou nós somos imperfeitos? É porque vai passar. Vai passar. Vamos melhorar. Exatamente. Então nós estamos imperfeitos. E muitas vezes nós nos vemos imperfeitos. Não, nós estamos, nós não somos. Por que nós não somos? Porque nós somos criados por um ser perfeito. E o que foi colocado dentro da gente? Uma fagulha divina, perfeita. O que a gente vai fazer? A gente vai potencializar. Nós somos espíritos puros em potencial. Agora, aonde gradativamente, que é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que Deus deu para todo mundo que Ele criou, para toda a criação. Né? Nós vamos nos potencializar e vamos nos desenvolver, vamos desenvolvendo esse potencial devagar e nós vamos atingir essa categoria, que é a resposta do Livro dos Espíritos, que diz: você vai se purificar. Então nós vamos nos potencializando, mas não somos seres perfeitos. Jesus dizia que vós sois deuses, está no Evangelho. Por quê? Porque a fagulha está lá dentro. Eu garanto. É isso que ele está falando, eu garanto. Vai lá, procura, entre em contato com essa fagulha que você vai achar. A iluminação está lá dentro, não precisa pegar a luz de ninguém. Porque às vezes a gente quer pegar a luz do próximo, né? O outro tem aquela luz enorme e você quer entrar ali, na carona da luz do outro. Cadê a sua? Brilha. Não tem problema. Todo mundo tem a sua própria luz. Ninguém precisa brilhar na luz do próximo, né? Então, eu acho que vamos entrar em contato com essa realidade, que a gente tem essa luz dentro de nós. E vamos fazer dela. Para mim o caminho é mais longo que do outro. O outro entende mais rápido, o outro aprende mais rápido. Tá tudo bem, que bom para ele. De repente ele está tentando há 2000 anos e eu comecei a tentar há 200. A gente não sabe se começou a tentar no mesmo momento que as pessoas que a gente está convivendo. A gente não sabe o número que a pessoa já se expôs. A gente assimila que é fácil. A gente até chama assim, a criança toca com 2 anos. A gente fala, isso é um gift. Aqui na América eles chamam de gift. E a gente fala assim, nossa, isso aqui, a pessoa, ela é superdotada. Quantas encarnações esse espírito tocou para hoje, com 2 anos, ele ser essa excelência?
é até um desprivilégio a gente falar isso dele. Porque dá a impressão assim, primeiro que Deus privilegiou mais ele e não a gente. Né? E você, que eu tenho? Nada. A gente fala isso até, né? Eu não toco nada, não canto, eu não sei sem nada. É que nem o pessoal quando vai desenvolver na reunião mediúnica, né? Espera um tempo, aí não é psicofônico, não escreve nada, acho que eu estou na reunião errada, porque eu não sou psicofônico, e eu não tenho nada. E cada um tem seu momento. Não quer dizer que você tem que chegar ali e tá fazendo a mesma coisa que o outro. Cada um tem seu brilho, cada um entra com a sua parte. E às vezes a gente desconhece quanto de investimento aquele espírito vem fazendo para estar naquele momento. Chico tinha tantas mediunidades, era um privilegiado. Não, quantas encarnações ele vem trabalhando, né, para ser tudo que ele é. A luz dele está iluminando porque ele vem investindo nessa luz. E se nós fizermos a mesma coisa, também vai acontecer. Então, esse é o ponto. Nós estamos paralelo com o outro. Nós não estamos nem atrás, nem na frente. Nós estamos todos paralelos nesse objetivo de nos potencializarmos. Não tem quem está na frente e quem está atrás. Né? Tem um investimento. Então, a autoaceitação não é viver numa resignação passiva. Eu sou assim, o que eu posso fazer? Eu sou assim. Eu, quando eu fico com raiva, eu sou desse jeito. Não é uma resignação passiva de aceitação, né? É fazer as coisas que eu quero, não tenho limite nenhum. Então eu sou grosseiro. É assim mesmo, olha, quem convive comigo tem que saber, eu sou grosseiro e eu vou falar a verdade. Eu falo o que eu penso. Até assusta quando eu vejo isso. Eu falo, perigoso, eu sou perigosa, né? Porque a aceitação da gente, se autoaceitar, não quer dizer que a gente não entenda que a gente tem coisas para trabalhar. Não quer dizer que a gente não vai investir no que a gente tem que potencializar. Né? A autoaceitação é se dedicar ao exercício de olhar para nós mesmos e falar, puxa, peraí, como eu sou sarcástico, como eu sou agressivo, sou egoísta. Eu preciso trabalhar nisso, né? A autoaceitação não é simplesmente eu acolho e não faço nada, né? Então é esse olhar sincero para dentro de nós mesmos. Puxa, eu tenho aqui uma dificuldade. E o meu trabalho vai investir em estar sempre procurando melhorar isso, né? Tá sempre tentando, na hora que as coisas acontecerem, eu trabalhar para que eu não repita aquele mesmo comportamento automatizado, aquele mesmo vício de comportamento. Porque, veja, nós vamos nos viciando no estilo de ser. Então, quando as coisas acontecem, nós tendemos a agir da mesma forma que antes. Por quê? Porque nós estamos acostumados a agir daquele jeito. Então, se eu fico com raiva, eu vou, na hora que acontece alguma coisa que me contraria, a forma como eu expresso é a raiva. Se eu, por exemplo, não aceito que o outro me critique, na hora que acontece alguma coisa, eu me defendo. Não fui eu. Mas eu nem te perguntei do que é. Daí a pessoa fala, não sei o que é, mas não fui eu. A pessoa já... Né? Porque a gente vai tendo comportamentos repetidos. Então, a grande quebra dessa questão para a gente poder melhorar é entender, deixa eu olhar, eu tenho tendência, quando chega na hora H, de agir desse jeito. Então, quando as coisas acontecem, eu me aceito, eu tenho essa tendência, mas eu preciso ter um olhar para isso, eu preciso começar a atuar diferente. Em vez de eu ter raiva, brigar, ou me isolar, ou tratar a pessoa de uma forma que não é boa, deixa eu quebrar essa forma como eu venho atuando, de comportamento repetido, e deixa eu agir diferente. E isso é que vai fazendo com que a gente vá se lapidando para nos potencializar a agir de uma outra forma melhor do que a gente age hoje. Agora, nossa tendência vai ser sempre voltar e atuar da forma como a gente está acostumado, porque é o que é fácil, é o que a gente sabe. Então, esse é o ponto. Então, a gente se distanciar dessas armadilhas que a gente usa para a gente fugir da gente mesmo. Reconhecer seus potenciais internos e seus potenciais ainda não desenvolvidos e trabalhar tranquilo nesse aprimoramento. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou tentando, estou buscando. Cada vez mais eu estou na tentativa, então eu estou me acolhendo. Eu não posso viver a ansiedade que eu não vou mais ser assim. Não existe reforma íntima em 24 horas. Né? A gente até vê, né? Pela mágica que a pessoa perde 20 quilos em uma semana.
pode ter certeza que as pessoas vão ter problema depois, né? Porque não funciona assim. A mesma coisa, gente, não adianta transformações miraculosas, né? A gente vai transformando assim, tendo um novo comportamento diante de uma situação igual, né? E a gente vai mudando esse comportamento à medida que a gente vai entendendo a nossa imortalidade, a nossa essência divina, a nossa capacidade de agir de uma forma mais adequada às leis de Deus, né? Então, para podermos nos ajudar, nós devemos buscar o quê? Essa consciência de nós mesmos. Então, quando a gente lê reforma íntima, autoajuda, se autoconhecer, tudo isso está ligado nessa consciência de nós mesmos. E a gente não precisa ir longe, né? Dentro do Espiritismo, o Evangelho traz a máxima. O que Jesus fala? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto básico. Está na questão 919, mas também está dentro do Evangelho. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a busca. Quando você conhece a você mesmo, você vai entendendo o que precisa ser aprimorado, você vai investindo. Quando você conhece você mesmo, você consegue entender que o seu processo é lento e automaticamente você consegue entender que o do outro também é. Você começa a ter mais paciência com você, automaticamente você começa a ter mais com o outro. Então, o conhece-te a ti mesmo te dá uma ampla visão de como você se relaciona com você e com o outro. Então, assim nós poderemos lidar com a nossa vida dentro de limite e fronteira que nos é possível, porque a gente tem limitações, a gente sabe disso, né? Mas automaticamente a gente vai reconhecendo que o outro é também uma individualidade com limite e fronteira e que a gente não deve invadir, porque a gente às vezes não enxerga muitas dificuldades que a gente tem, mas a gente enxerga super rápido a dificuldade do outro. Sim, a gente é rápido, né? A gente é bom nisso. Nisso a gente é bom. Somos excelentes, né? Então a gente rapidamente percebe o que o outro não deveria fazer e a gente fica, não, eu fiz de novo, né? Mas não foi por mal. Eu fiz, não é que é fofoca, não foi fofoca. Eu só falei a verdade, né? E a gente vai dando aquela ajeitadinha para nos manter naquela posição que a gente se encontra. Mas quando chega a vez do outro, daí a gente fala assim, ele não falou mal de mim, ele só falou a verdade. A gente não fala isso nunca, né? A gente, como ele falou isso de mim, eu não gostei, né? Porque a gente não consegue vislumbrar que o outro também falou por um vício de comportamento, porque nós temos esse vício de comportamento, né? Da crítica. Então, eu acho que nós temos que ter coragem de escrever a nossa história e assinar a nossa própria assinatura, não escrever a história do outro, não querer ser que nem o outro, não copiar o outro, e a gente assinar. Eu vou assinar aqui, fica a testemunha que minha assinatura ali, ó. Agora vocês têm que assinar de vocês, né? Vamos todos assinar quem nós somos, né? Quem nós estamos buscando ser. Quais são as nossas propostas, né? Não é a proposta do outro, é a minha proposta. No que eu quero crescer, no que eu quero investir em mim, quanto fundo eu quero ir, né? Então, às vezes a pessoa fala, a gente estava até comentando aqui antes de comentar com o Luciano, as pessoas às vezes vêm, depois elas fazem tratamento, elas vão embora, porque a proposta do autocuidado ainda não está concretizada, né? Então eu ainda estou buscando os tratamentos, nada de errado, a gente tem os tratamentos para poder ajudar as pessoas a se encontrarem, mas chega uma hora que você não pode se tratar e você nunca fica apto a você se autorizar a tratar o outro. Então eu acho que tratando o outro você se trata, é um ciclo. Eu cuido do outro e automaticamente eu estou cuidando de mim. Eu entendo o outro, estou me entendendo. É um processo, né? Eu me entendo o outro. É um círculo. Então, à medida que eu me exponho ao outro, automaticamente eu troco e aprendo com a experiência do outro. E às vezes a gente fica sempre esperando estar pronto para. Ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado. Eu quero me tratar. Eu quero, né? A gente chama de papapasse. Pessoal que veio papapasse. Aí chega 5 minutos antes de terminar a palestra, né? E eu acho que o objetivo é a gente confiar que isso está correlacionado, eu acredito, porque a gente ainda não entendeu que quem exerce o milagre dentro de nós somos nós. Os passes são colaboradores para que a gente se harmonize. Os tratamentos, as orações, mas quem promove o milagre dentro de nós é o nosso esforço,
Nós promovemos esse milagre, porque o milagre, a essência divina está dentro de nós. Então nós promovemos a nossa cura. Não é o externo que promove, né? Porque nós vamos em busca de locais que estão harmonizados ao desejo de nos ajudar a curar. Isso é centro espírita. Centro espírita, igreja, hospital, vários lugares, né? Eles estão ali é uma câmera para você entrar e te ajudar aquilo que você quer fazer. Se eu não estou pronto para fazer, eu entro naquela câmara, dá aquela limpeza geral, coisa tal, mas quando eu saio, volto ao que era outra vez, né? Então esse é o ponto, né? Então, para a gente concluir, a autoaceitação, ela torna o espírito mais maduro e flexível, ultrapassando seus limites, com confiança e parceria no movimento da vida. Porque eu acho que essa é a questão. Se nós estamos no movimento da vida, nós fomos criados por um propósito. E o propósito é a gente ser feliz. Então vamos ser felizes, nos autoaceitando até onde conseguimos chegar hoje e ficarmos muito satisfeitos e muito empenhados em continuar essa trajetória. Então aceita-te a ti mesmo, porque não somos good enough. É o que a gente conseguiu ser até agora. Então muita paz, gente. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.